Apocalipse de Sofonias. Então o Espírito me tomou e me conduziu ao quinto céu. Ali eu vi os anjos que são chamados de senhores. E eis que sobre eles estava o diadema do Espírito Santo. E o trono de cada um deles brilhava 7 vezes mais do que a luz do sol. Visão que teve o vidente acerca de uma alma em tormento. Eu vi uma alma, a qual puniu 5.000 anjos. Eles a levaram para o oriente e depois para o ocidente. Eles a castigavam com açoites. Davam-lhe uma centena de chicotadas a cada dia. Eu temia muito e me lancei com o rosto em terra, pois as minhas articulações se dissolviam. Mas o anjo me ergueu e disse: Sê forte, pois hás de triunfar sobre o acusador e subirás do Hade. Então me levantei e disse: Quem é este que está sendo punido? Ao que ele respondeu: Esta é uma da alma que foi apanhada na sua iniquidade, mas antes dela se arrepender, foi visitada e arrancada do seu corpo. Verdadeiramente eu, Sofonias, vi estas coisas na minha visão. A visão em um grande lugar. E o anjo do soberano permaneceu comigo. Então vi um aprazível e amplo lugar. Milhares de milhares estavam no seu lugar esquerdo, e miríades de miríades ocupavam o seu lado direito. E eles eram diferentes uns dos outros. Seu cabelo estava solto, como se fosse de uma mulher. Seus dentes eram como os dentes de fragmento que narra um funeral. 3.1. Continuação dos 3 pontos mortos. Vamos enterrá-lo como a qualquer homem, pois sempre que alguém morre, nós tocamos a cítara diante dele, cantando salmos e recitando versos sobre seu corpo. Visão da cidade do vidente. Agora eu acompanhava o anjo do Criador, e ele me fez contemplar toda a minha cidade, e desde então não havia mais nada diante dos meus olhos. Foi então que vi 2 homens caminhando junto em uma estrada. Eu os assistia enquanto eles conversavam, e logo eu também vi 2 mulheres juntas moendo em um moinho, e eu atentava para tudo o que eles diziam. Depois disso, vi 2 em cima de uma cama, cada um na sua própria ação. E eu vi todo mundo habitado, pendurado como uma gota de água que está pingando de um vaso. E eu disse ao anjo do Criador: Por que não existe escuridão ou noite neste lugar? Ao que ele me disse: Não existe escuridão no lugar onde os justos e os santos estão, mas unicamente a luz. Foi então que vi as almas dos homens que estavam sendo castigados, pelo que clamei ao Criador Todo-Poderoso: Ó Elohim, se permaneces com os santos, tenhas compaixão do mundo e das almas que estão em tormentos. Os anjos no Monte Seir. E o anjo do Criador disse-me: Vem, pois mostrar-te-ei a morada dos justos. Então me tomou e levou-me ao Monte Seir, e ali me mostrou 3 homens e 2 anjos que caminhavam com eles, alegrando-se e exultando. Nisso, eu indaguei ao anjo: De que chipes são estes? Ele me disse: Estes são os 3 filhos de Jotão, sacerdote, os quais não guardaram o preceito de seu pai, nem observaram os mandamentos do Criador. Então, eu vi outros 2 anjos que choravam sobre os 3 filhos de Jotão, o sacerdote. Pelo que perguntei ao anjo: E estes, quem são? Ele disse-me: Estes são os anjos do Criador Todo-Poderoso. Eles tomam nota de todas as boas ações praticadas pelos justos, e em seus manuscritos escrevem, enquanto assistem à porta do céu. E eu os tomo pelas mãos e o conduzo à presença do Criador Todo-Poderoso. Ele então escreve seus nomes no livro da vida. Semelhantemente, os mensageiros do acusador que está sobre a terra também anotam todos os pecados dos homens no livro. Eles também se assentam à porta do céu e contam tudo ao acusador para que ele possa acusá-los quando eles vierem do mundo lá embaixo. Anjos horrorosos arrastam as almas dos homens ímpios. Eu ainda andava com o anjo do Criador, e olhei, e eis que diante de mim havia um lugar. Milhares de milhares e miríades de miríades de anjos passavam por ele. Seus rostos eram como de um leopardo, suas presas saltavam para fora da boca como os de um javali. Seus olhos tinham o rubor do sangue. Seus cabelos estavam soltos como os cabelos das mulheres, e suas mãos seguravam chicotes de fogo ardente. Quando os vi, fiquei tomado de grande pavor. Então falei ao anjo que me conduzia: Quem são estes? E ele me disse: Estes são os servos de toda a criação, os quais trazem as almas dos homens ímpios e as abandonam neste lugar. Eles arrastam pelo ar durante 3 dias antes de lançá-las na condenação eterna. E eu disse: Rogo-te, ó Criador, que não os permita chegar até mim,
Porém, o anjo me disse: nada temas, pois não permitirei que se acheguem a ti. Portanto, a tua alma é pura perante o Criador. Não darei permissão para que te toquem, porque o Criador Todo-Poderoso só enviou-me a ti, porque és puro diante dele. Então ele assinou para aqueles anjos, e eles se afastaram de diante de mim. A cidade celestial. Mas eu fui com o anjo do Criador, e olhei à minha frente, e eis que ali havia uns portões. Então, quando me aproximei deles, descobri que eram feitos de bronze. O anjo os tocou, e eis que eles se abriam perante a sua face. E eu entrei com ele, e nos deparamos com a praça de uma bela cidade, no meio da qual caminhamos. Ali o anjo do Criador se transfigurou bem diante de mim. Nesse instante, olhei para os portões, e descobri que eles eram feitos de bronze, com parafusos de bronze e barras de ferro. Minha admiração foi tanta que fiquei sem palavras diante do que vi. E eis que os portões lançavam algo como fogo, a uma aproximada distância de 50 estádios. O acusador e o anjo Jeremiel no Hades. E outra vez eu me virei para trás e andei, e eis que vi um grande mar. Eu pensava que fosse um mar de água, mas descobri que ele estava inteiramente coberto de fogo, e de um lodo que lança chamas, cujas ondas ardem com enxofre e betume. E eis que elas começavam a se aproximar de mim. Então eu pensei que o Criador Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E quando vi, caí sobre meu rosto diante dele, a fim de poder adorá-lo. Eu estava com muito medo, pelo que supliquei para que ele me salvasse daquela aflição. E gritei dizendo: Royal Adonai Tsebaot, rogo-te que me salves dessa angústia que se abateu sobre mim. Naquele mesmo instante, eu me levantei e vi um grande anjo que estava diante de mim. Seu cabelo estava esvoaçando, como o pelo de uma leoa. Seus dentes saltavam para fora da boca, como os de um urso. Seu corpo era como a de uma serpente quando queria me engolir. E quando eu vi, senti muito medo, de modo que todos os membros do meu corpo se afrouxaram e caí com o rosto em terra. Naquele momento, eu estava incapacitado de ficar de pé. Então orei ao Criador Todo-Poderoso: Tu me has de salvar dessa angústia, pois és aquele que salvou Israel da mão de Faraó, rei do Egito. Tu salvaste Susana das mãos dos anciãos injustos. Tu livraste os 3 santos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, do forno ardente. Peço-te que me salves dessa aflição. Então me levantei e vi um grande anjo que estava de pé diante de mim. E eis que o seu rosto resplandecia como os raios do sol em sua grande força. E ele tinha o peito cingido como que de um cinto de ouro. Seus pés eram como o bronze que é derretido numa fornalha. E quando eu vi, fiquei muito alegre, pois pensava que o Criador Todo-Poderoso tinha vindo me visitar. E assim caí com o rosto em terra para o adorar. Mas eis que ele me disse: Sê cauteloso e não me adores, porque eu não sou o Criador Todo-Poderoso, mas o grande anjo Jeremiel, cujo principado está sobre o abismo e o Hades, onde todas as almas estão presas, desde os dias do dilúvio até agora. Então eu perguntei ao anjo: E que lugar é este em que estamos? Ele me disse: Este é o Hades. E eu de novo lhe perguntei: Que é um grande anjo que eu vi de pé diante de mim? Ele disse: Este é aquele que acusa os homens perante o Criador. Os 2 manuscritos. E olhei e vi-o com o manuscrito na mão. Ele começou a desenrolá-lo, e tendo aberto, eu li na minha própria língua, e descobri que todos os pecados que eu tinha cometido estavam ali escritos, todos os delitos que eu tinha praticado, desde a minha juventude até este dia. Todos eles foram escritos sobre o manuscrito, e entendi que nenhuma daquelas acusações era falsa. Se eu não sair para visitar um doente ou uma viúva, o manuscrito me denuncia. Se não parei um órfão, isso também era apontado como uma falha no meu manuscrito. O dia que eu não jejuava ou gastava pouco tempo em oração, também era anotado como uma falha no meu manuscrito. E se algum dia eu não intercedia pelos filhos de Israel, eis que havia uma lacuna. Eu o encontrei escrito sobre o meu manuscrito, de sorte que eu me lancei com o rosto no pó e orei ao Criador Todo-Poderoso: Possa a tua misericórdia se estender para mim, e que tu possas apagar as acusações do meu manuscrito, porque a tua misericórdia está em toda parte e se manifesta a todos. Então me levantei e vi um grande anjo diante de mim, que dizia: Triunfa e prevalece,
porque tens triunfado e prevalecido sobre o acusador. Portanto, hás de subir do Hades e do abismo. Agora hás de deixar este lugar. E novamente ele trouxe um outro manuscrito que foi escrito à mão. Ele começou a desenrolá-lo e eu o li, pois estava escrito na minha própria língua. Saindo do Hades. Manuscrito fragmentado, 3 pontinhos. 3 pontos voltando. Eles me ajudaram a subir no barco. Milhares de milhares e miríades de anjos entoavam louvores diante de mim. E agora eu mesmo estava trajando uma roupa angelical. E vi que todos esses anjos oravam. E eu igualmente orava com eles. Eu podia entender a língua na qual falavam comigo. Portanto, meus filhos, este é o julgamento, porque é necessário que o bem e o mal sejam pesados em uma balança. A primeira trombeta, triunfo e visitação dos justos. Em seguida, veio um grande anjo, tendo uma trombeta de ouro em sua mão. E eis que ele assoprou 3 vezes acima de minha cabeça, dizendo: Sê corajoso, ó tu que triunfaste e prevaleceste, ó tu que tens prevalecido, porque tens triunfado sobre o acusador. Escapaste do abismo e do Hades, agora hás de seguir por outra passagem, porquanto já o teu nome está escrito no livro da vida. Eu queria abraçá-lo, mas eu era incapaz de abraçar tão grande anjo, pois grande era a sua glória. Em seguida, ele se dirigiu aos justos, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó, Enoque, Elias e Davi. Ele lhes falava como um amigo que fala a outro amigo. A segunda trombeta, os céus abertos e as almas em tormento. Então o grande anjo veio até mim com a trombeta de ouro em sua mão, e ele a assoprou apontando-a para o céu. E o céu foi aberto desde o oriente até o ocidente, e desde o norte até o sul. Então vi o mar que eu tinha visto na parte mais baixa do inferno. As suas ondas chegavam até as nuvens, e vi todas as almas se afundarem nele. Vi alguns cujas mãos estavam atadas ao pescoço, tendo mãos e pés acorrentados. Nisso eu disse: Quem são estes? E ele me disse: Estes são os anjos que aceitaram o suborno para desviar as almas dos homens. E ao ver outros que estavam cobertos com tapete de fogo, eu disse: Quem são estes? Ele me disse: Estes são os que emprestam dinheiro com usura e recebem juros sobre juros. E eu também vi alguns cegos que gritavam, e fiquei maravilhado ao ver todas essas obras de Elohim. Então perguntei: E estes quem são? Ao que ele me disse: Estes são os catecúmenos que ouviram a palavra de Elohim e não puderam ser aperfeiçoados naquilo que eles ouviram. E eu lhe perguntei: Então há arrependimento para eles aqui? Ele disse: Sim. E eu disse: Até quando? Ele me disse: Até o dia em que o Criador vier para julgá-los. E vi outros cujos corpos estavam cobertos de cabelos. E eu disse: Então existe cabelo e corpo neste lugar? E ele me respondeu: Sim. O Criador dá corpo e cabelo para eles, como ele deseja. Intercessão e tormento. Então vi multidões, e o anjo me fez ir adiante. E aqueles que os viam em tormento clamavam ao Criador Todo-Poderoso, dizendo: Pedimos-te pelo que estão sendo atormentados, a fim de que tenhas misericórdia de todos eles. E quando eu os vi, disse ao anjo que falava comigo: Quem são estes que estão orando? Ele disse: Estes são os que oram ao Criador, são Abraão, Isaque e Jacó. Porque a determinada hora do dia eles surgem com um grande anjo, o qual faz soar uma trombeta no céu e outra sobre a terra, para que todos os justos ouçam o som. Então se apressam e fazem orações perante o Criador Todo-Poderoso, em favor daqueles que sofrem todos esses tormentos. Outra trombeta, a ira de Elohim. E mais uma vez veio o grande anjo com a trombeta de ouro na mão para tocá-la sobre a terra. E eis que o seu alarido se ouvia nos 4 cantos do mundo. E mais uma vez ele tocou a trombeta, apontando-a para o céu, e seu som se ouviu. Eu disse: Ó Criador, por que não permites que eu veja todos eles? Eu não tenho autorização para te mostrar até que o Criador dos exércitos se levante em sua ira para destruir a terra e os céus. Eles o verão e ficarão perturbados, de modo que hão de gritar dizendo: Toda a carne que é atribuída a ti, nós te daremos no dia do Criador. Quem há de ficar de pé na sua presença quando ele se levantar em sua ira? Toda árvore que cresce sobre a terra será arrancada com suas raízes, e há de ser derrubada, e toda torre alta será abatida, de modo que até as aves que voam hão de cair. Fim do fragmento.
do Apocalipse de Sofonias. Sefaniá, conhecido como Sofonias, era filho de Cuxi, neto de Gedaliá, bisneto de Amariá, filho de Ezequiel, nos dias de Oxeiarro, Josia, filho de Amon, o rei de Judá.